Relacionamentos merdas são muito mais fáceis de manter do que um bom relacionamento e saudável. Exatamente isso daqui. Dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, é por isso que a gente vê cada vez menos. Aí olha aqui, por exemplo, a gente acordou às 5 da manhã, ideia da digníssima pra ver nascer do sol na praia, ok? E por que que relacionamento merda é muito mais fácil de manter do que um saudável? É estupidamente mais fácil, é incomparável, essa que é a verdade. Porque assim, ó, primeiro, relacionamento em si não é dos opostos que se atraem, não é dos iguais, enfim, que são semelhantes. Relacionamento que funciona, é relacionamento dos dispostos. Dispostos a fazerem acontecer, dispostos a conversarem o tempo inteiro, dispostos a dizer suas merdas, o outro abraçar isso e juntos resolverem. Não, não terem essa imaturidade e ego. Relacionamento basicamente se finda, começa a ficar ruim por conta de ego e falta de conversa. Sem essas duas coisas, não, com conversa e sem ego, aí sim flui. Por quê, ó? Relacionamento merda, o que que seria? Tóxico, enfim, essas porra aí. Pessoas que não conversam, cagam, fazem o que querem, não dão, sei lá, satisfação, gritam, se xingam, nada construtivo. E por que que isso aqui é muito mais fácil? Porque vocês simplesmente não entenderam a essência disso tudo. Vocês simplesmente estão escolhendo alguém para passar a vida inteira, compartilhar a tua única vida aqui com essa pessoa. E vocês não fazem o quê? Não conversam. Só que não é aquela conversa casual, que também é importante, mas é simplesmente aquela conversa ruim, chata, desconfortável que você não gosta. Como assim? Aquela que você tem que se expor, aquela que você tem que se abrir, aquela que você vai mostrar suas imperfeições. E isso é desconfortável, isso a gente não gosta, isso não é bom, porque a gente fica exposto. Mas só que não existe um bom relacionamento em que você não será exposto. Só que a gente não é acostumado a isso, principalmente, olha, o homem até, a se expor desse jeito. Então é algo que ele precisa ser feito, só que não uma vez, não duas, não três, mas sim recursivamente todo santo dia. E vice-versa. Só que é aí que tá, a gente teme muito ter essa exposição por receio de até o outro não aceitar. Quando que eu digo aceitar, não é simplesmente ter críticas, ter qualquer ponto, enfim, e passar pano. É aceitar ao ponto de ver as tuas merdas e ficar. Ver as tuas merdas, mas alinhar elas e alinhar. Exatamente isso. Pô, relacionamento saudável é muito mais difícil. Relacionamento duradouro é muito mais difícil, porque dói. Dói, como assim? De novo, com esse aspecto de precisar todo santo dia ter uma comunicação muito bem fluida. Porque começa a ter tipo de desentendimento e que se soma. Não é simplesmente um ruidinho. Esse ruído ele sempre aumenta com o tempo se não é sanado logo de cara. Eu, particularmente, quando que tem alguma coisa que eu vejo que pode escalar para problema, nesse ponto eu acabo sendo mais reativo. Por quê? Porque eu sei e eu tô vendo que pode virar um problema maior. Então o que que eu faço? No mesmo minuto, no mesmo instante, a gente só pega, senta e conversa para alinhar isso, para que isso não se torne algo, pô, gigantesco que vai trazer muito mais estresse. Ou seja, é começar a se tornar sábio, não só inteligente. Qual que é a diferença da porra do sábio do inteligente? O inteligente, ele é inteligente, então ele consegue sair de problemas, porque afinal de contas ele é inteligente. Então ele pensa um pouco mais. Só que a diferença é que precisa cada vez mais se tornar um sábio. Por quê? Qual que é a diferença? O sábio, ele nem chega a entrar em certos problemas, em certas situações, porque simplesmente
ele consegue antever isso, ele tá enxergando, ele consegue sempre se ajustando. Relacionamento é a mesma coisa. Quando a gente fala então de dispostos, é você entender muito do que faz parte do pacotinho da tua pessoa, da pessoa que você escolheu. Por exemplo, se eu escolher alguém, se eu quero alguém que é feminina, beleza, então eu sei que é alguém mais delicada, que vai ter suas peculiaridades assim, pipipi, papapá. Eu quero alguém que estuda, então, perfeito, alguém que trabalha, legal. Eu tenho que entender que essa pessoa, então, diversas vezes, ela vai ficar em casa, ou enfim, em algum lugar, estudando, trabalhando, porque sim. Então, isso quer dizer o quê? Menos saidinhas avulsas, faz dieta, academia, se cuida, ou seja, não terá fast food da hora, enfim, comidinhas gostosas, e isso só faz parte do pacote. Isso que as pessoas elas não entendem. O que faz parte do pacote das tuas escolhas. E aí, elas têm exatamente o que elas achavam que queriam. Mas a verdade é que elas não estavam dispostas e preparadas para ter exatamente isso. Digníssima aqui, ó, fazendo um trabalho de homem, aí tá cansada já, morrendo, morrendo, quer segurar uma sacolinha. Então, é muito desses alinhamentos. E se vocês forem ver, assim, olha, pessoas que forem enxergar o teu relacionamento de fora podem até pensar que eles sejam ruins, que eles sejam até tóxicos. Só que se isso tá alinhado entre vocês dois e flui, e ninguém tá morrendo, se fudendo, ficando mal da cabeça, perdendo dinheiro, foda-se, faz sentido para vocês. Assim como, por exemplo, vir às 5 da manhã, perfeito. Tá muito lindo isso aqui. Tem que tirar uma foto aqui. Aqui depois, hein? Tá, porra, tá muito lindo aqui. Assistir o nascer do sol. Porque isso faz sentido pra gente. É muito de parceria o tempo inteiro. Parceria. Por exemplo, parceria dela em entender as minhas peculiaridades, esquisitices, chatices e vice-versa. Só que mesmo assim perdurar, mesmo assim continuar, porque a gente tá alinhado com isso um com o outro, porque simplesmente amar nem é um sentimento. Amar é uma escolha. É literalmente uma escolha que tu precisa fazer recursivamente todo santo dia. Só que, de novo, bons relacionamentos são de pessoas dispostas, dispostas, e cada vez a terem menos egos um com o outro, porque senão fica briga de ego, um querendo falar mais alto e nunca vai funcionar. Ficou claro o que eu trouxe aqui pra vocês, de verdade mesmo. Isso aqui, eu de verdade também demorei um pouco, um bom tanto, pra entender que, pô, não tem outro caminho. Isso que, pô, nossa, já me elogiei muito, já me emocionei muito e nunca tive algo assim seguindo isso. Então, pô, senhores, me despeço aqui com vocês, com essa vista aqui muito. Pô, olha isso aqui, a gente tira a foto aqui, hein? Tá muito bonito. Tchau, tchauzinho. Tchau, senhores. Siga aqui o canal. Esse é o vídeo de hoje, teu melhor amigo, Nicolas Kipper.